Você está competindo com versões que nem existem. Pensa nisso por um segundo. Cada vez que você abre o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, você está entrando numa arena invisível, onde todos parecem estar ganhando menos você. Corpos perfeitos, carreiras meteóricas, relacionamentos de cinema, viagens que parecem saídas de revista. E você? Você está ali, na sua vida real, com suas imperfeições, seu cansaço, suas dúvidas. A sensação que fica é sempre a mesma. Porque eu não sou assim. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não está perdendo. Você está sendo manipulado. As redes sociais não são janelas para a realidade. São vitrines de ilusões projetadas para fazer você sentir que nunca é suficiente. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como essa máquina funciona e como você pode se proteger dela. Ao final deste roteiro, você vai entender os 5 mecanismos psicológicos que fazem as redes sociais corroer sua percepção de si mesmo. Não é teoria vaga. É ciência comportamental aplicada por empresas que lucram com sua insegurança. Você vai sair daqui com um protocolo prático de 4 ações imediatas para blindar sua mente contra comparação destrutiva, validação externa e ciclos de inadequação. Mais importante, você vai ter clareza sobre onde sua autoimagem está vulnerável e como reconstruí-la de forma consciente. Não estou falando de abandonar as redes. Estou falando de parar de entregar o controle da sua vida para algoritmos que não se importam com você. Você vai aprender a usar as redes sem deixar que elas usem você. E essa diferença muda tudo. Eu sei o que você está pensando, mas eu sei que é tudo editado. Eu não sou idiota. Claro que você sabe. Mas conhecimento racional não protege você de manipulação emocional. Seu cérebro não evoluiu para processar 300 vidas idealizadas por dia. Ele evoluiu para um grupo pequeno, para comparações reais, para contextos que você podia tocar. Hoje, você está sendo bombardeado por estímulos que seu sistema nervoso não consegue filtrar. É como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. Não importa quanta sede você tenha, você vai se afogar. E o resultado? Ansiedade crônica, sensação permanente de inadequação, paralisia criativa e aquela convicção silenciosa de que você está sempre atrasado. Não é fraqueza, é engenharia. E a partir de agora, você vai entender os bastidores dessa engenharia. Se você já sentiu que nunca é suficiente, esse roteiro é para você. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar não é motivação barata, é desmontagem de sistema. Você vai aprender a identificar quando está sendo manipulado, vai reconhecer os gatilhos emocionais que as plataformas exploram e vai sair com ferramentas práticas que você pode aplicar hoje mesmo. A partir do momento em que você entende como a armadilha funciona, ela perde o poder sobre você. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Desarmar a armadilha, pedaço por pedaço, até você recuperar o controle da sua autoimagem. Vamos começar pelo primeiro mecanismo, e ele é devastador. Todo dia, você abre o Instagram, o TikTok, o LinkedIn e, sem perceber, começa a medir seu valor pelo que vê. Não é uma decisão consciente. É automático. Você rola o feed e lá está. Alguém com o corpo que você gostaria de ter. Alguém viajando para o lugar que você sonha conhecer. Alguém anunciando a promoção que você ainda não conseguiu. E mesmo sabendo que é editado, que é encenado, que é recortado, algo dentro de você sussurra baixinho. Por que eu não sou assim? Essa sensação não é fraqueza. Não é falta de autoestima. É engenharia comportamental. As redes sociais foram projetadas para capturar sua atenção através da comparação social. E a comparação é o veneno mais eficaz contra a autoestima. Cada vez que você sente aquela pontada ao ver a vida de outra pessoa, os algoritmos registram e te mostram mais disso. O problema não é você ser fraco ou influenciável. O problema é que você está travando uma guerra desigual. De um lado, sua vida real. Acordar cansado, trabalho que não empolga, corpo que não corresponde ao padrão, relacionamentos com conflitos, contas para pagar, dias em que nada sai como planejado. Do outro lado, uma vitrine infinita de sucessos recortados. Os 10 melhores segundos da vida de 300 pessoas por dia. Você compara sua realidade crua com a fantasia editada dos outros. É como competir numa corrida onde você está descalço e todo mundo ao redor parece estar de patins. Mas aqui está o segredo. Eles também estão descalços. Você só não vê. O que você vê é a imagem que eles escolheram mostrar. E essa imagem foi projetada para parecer inalcançável. O custo disso é brutal. Ansiedade crônica que não te deixa descansar. Sensação de inadequação que gruda em você como sombra. Paralisia criativa, porque pra que tentar se nunca vai ser bom o suficiente? E aquela convicção silenciosa
pesada, de que você está sempre atrasado, que todos estão na frente, que você perdeu o timing, que deveria estar em outro lugar, sendo outra pessoa, vivendo outra vida. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, que você não se esforça o suficiente, não é disciplinado o suficiente, não é talentoso o suficiente, mas não é sobre você, nunca foi. É sobre um sistema projetado para fazer você sentir exatamente isso, porque inadequação gera engajamento. E engajamento gera lucro. Eu preciso que você entenda isso de forma visceral. Seu cérebro não evoluiu para lidar com essa quantidade de estímulos comparativos. Ele evoluiu para um grupo pequeno, para relações reais, para contextos tangíveis. Você não foi feito para processar a vida de milhares de pessoas simultaneamente. E quando você tenta, seu sistema nervoso entra em colapso. A cada post que você vê, seu cérebro faz uma pergunta inconsciente. Onde eu estou nessa hierarquia? E como você só vê os topos, a resposta é sempre a mesma, embaixo. Essa repetição constante de "eu não sou suficiente" molda sua autoimagem de forma invisível, silenciosa, devastadora. Mas este vídeo vai desarmar essa armadilha. Vamos começar entendendo o primeiro mecanismo. O primeiro mecanismo que corrói sua autoimagem se chama comparação ascendente. É um fenômeno estudado pelo psicólogo Leon Festinger desde os anos 50. Mas as redes sociais transformaram isso numa arma de destruição em massa. Funciona assim: seu cérebro compara você automaticamente com quem parece estar acima de você na hierarquia. Mais bonito, mais rico, mais realizado, mais feliz. É um instinto evolutivo que antes servia para você aprender e crescer. Mas hoje, esse instinto está sendo sequestrado. As redes sociais só mostram versões superiores editadas. Você nunca vê o processo, só o resultado. Nunca vê o fracasso, só o sucesso. Nunca vê a dúvida, só a certeza. E seu cérebro, que não sabe distinguir realidade de ilusão digital, absorve tudo isso como verdade. Você não está competindo com pessoas reais. Você está competindo com imagens que nem elas mesmas conseguem sustentar. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você está no sofá, cansado depois de um dia comum. Pega o celular, abre o Instagram, rola o feed e vê alguém do seu círculo anunciando uma promoção. A foto está impecável, a legenda está inspiradora, os comentários estão cheios de parabéns. E você? Você sente uma pontada. Não é inveja declarada. É algo mais sutil, um aperto no peito, uma irritação consigo mesmo. Você fecha o app sem nem perceber que está chateado. Passa o resto da noite ruminando. Por que eu não evoluo assim? Agora imagina fazer diferente. Você vê a mesma postagem, sente a mesma pontada, mas dessa vez, você para, respira e diz baixinho, só pra você: isso é comparação ascendente. Não é real. Esse ato de nomear desarma o gatilho. Você tira a emoção do automático e traz para o consciente. A ação prática aqui é simples, mas poderosa. Reconheça quando você está em modo comparação e nomeie mentalmente: estou comparando minha vida real com a vida editada de alguém. Parece bobo? Não é. Neurocientistas sabem que nomear uma emoção ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e diminui a atividade da amígdala, a parte emocional. Você literalmente desliga o sequestro emocional quando nomeia o que está sentindo. E isso muda tudo. Você deixa de reagir no piloto automático e passa a responder com clareza. A comparação ainda vai acontecer. Seu cérebro foi programado para isso, mas agora você tem um interruptor. E cada vez que você usa esse interruptor, você reconquista um pedaço do controle que entregou para os algoritmos. Agora vamos para o segundo mecanismo. E esse aqui é ainda mais insidioso: o ciclo de validação externa. Curtidas, comentários, visualizações, compartilhamentos, tudo isso virou métrica do seu valor pessoal. Você posta algo e fica checando obsessivamente quantas pessoas reagiram. Cada notificação é uma descarga de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E quando as notificações não vêm? Rejeição química. Seu cérebro interpreta a falta de engajamento como exclusão social. E exclusão social é uma das dores mais primitivas que existem. A doutora Anna Lembke, de Stanford, que estuda vício digital, explica: seu cérebro não diferencia validação real de validação virtual. Ele só sabe que você recebeu atenção ou não recebeu. E aí, você terceiriza sua autoimagem para estranhos. Se sua autoestima depende de likes, você entregou o controle da sua vida para algoritmos que não te conhecem e não se importam com você. Deixa eu te mostrar como esse ciclo te aprisiona. Você posta uma foto, um texto, qualquer coisa. 5 minutos depois, você já está atualizando para ver quantas curtidas vieram. 10 minutos, 20,
Meia hora. Você não consegue parar de checar. Cada número que sobe é uma validação. Eu importo, eu existo, eu tenho valor. Cada número que estagnar é uma punhalada silenciosa. Ninguém se importa. Eu sou invisível, eu falhei. E o pior, você sabe que é ridículo, mas não consegue parar. Porque não é sobre racionalidade, é sobre química cerebral. Seu cérebro está viciado na roleta da validação. Agora imagina fazer diferente. Você posta algo e desliga o celular por 2 horas. A ansiedade vem como uma onda. E se ninguém curtir? E se eu parecer irrelevante? Mas você respira, deixa a onda passar e faz outra coisa. Quando você volta, as notificações estão lá, ou não estão, mas você não estava refém delas. A ação prática aqui é radical. Estabeleça uma regra e cumpra. Nunca cheque engajamento nas primeiras 2 horas após postar algo. Quebre o vício da validação imediata. No começo vai ser desconfortável, quase insuportável. Seu cérebro vai gritar por aquela dose de dopamina, mas cada vez que você resiste, você reconstrói a autonomia. Você está dizendo para si mesmo: meu valor não depende de métricas externas. E isso não é discurso motivacional vazio, é reprogramação neural. Você está literalmente criando novos caminhos no cérebro, enfraquecendo o circuito do vício e fortalecendo o circuito da autodeterminação. Com o tempo, a necessidade de validação externa diminui, não desaparece. Somos seres sociais. Precisamos de conexão, mas deixa de ser uma dependência desesperada e vira apenas um dado entre muitos. Você recupera o centro de gravidade. Terceiro mecanismo: a ilusão da vida perfeita. As redes sociais mostram highlights, nunca bastidores. Você vê o casal feliz na praia, mas não vê a discussão no carro a caminho. Você vê o empreendedor anunciando sucesso, mas não vê as noites sem dormir, a conta bancária negativa, os momentos de pânico. Você vê a pessoa fitness com o corpo impecável, mas não vê os transtornos alimentares, a relação obsessiva com a balança, a vida social sacrificada. E aí você compara seu dia inteiro, com todas as imperfeições, frustrações, momentos de tédio e cansaço, com os 10 melhores segundos da vida dos outros. É uma comparação impossível. É como comparar o making-off de um filme com o trailer. Claro que o trailer parece melhor. Ele foi feito para isso. Ninguém posta a versão cansada, confusa e cheia de dúvidas, mas é essa que todos vivem 90% do tempo. Pause agora e pense. Quantas vezes hoje você já se comparou com alguém? Quantas vezes você sentiu aquela pontada de "por que minha vida não é assim?" Se isso ressoou em você, se você já percebeu que está nesse ciclo, eu quero que você faça uma coisa. Toda vez que sentir inveja de uma postagem, pergunte: o que essa pessoa não está mostrando? Não é cinismo, é realismo. Aquele casal feliz que você viu, eles também brigam. Aquele corpo perfeito custou sacrifícios que você não vê e talvez não queira pagar. Aquela carreira brilhante vem com pressões invisíveis, compromissos que drenam, noites em claro. A imagem é real, mas o contexto não está ali. E quando você se lembra disso, a inveja perde força. Você para de competir com fantasias e volta a viver sua própria vida nos seus próprios termos. Quarto mecanismo. E esse aqui é o mais cruel: o filtro da inadequação constante. Os algoritmos não são neutros. Eles não te mostram um feed equilibrado, com alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, beleza e imperfeição. Eles priorizam conteúdo que gera emoção forte, porque emoção forte gera engajamento, e engajamento gera receita publicitária. E sabe qual emoção gera mais cliques? Inadequação. Aquela sensação de "eu deveria ser melhor, fazer mais, ter mais". Você é bombardeado propositalmente com o que te faz sentir menos. Não é acidente. Não é coincidência, é estratégia. As plataformas aprenderam que você rola mais quando está insatisfeito consigo mesmo. Então elas te alimentam com exatamente aquilo que corrói sua autoestima. Inspiração que gera vergonha não é inspiração, é sabotagem disfarçada. E você precisa entender isso para se defender. A ação prática aqui exige coragem. Faça uma auditoria do seu feed. Silencie ou deixe de seguir contas que sempre te fazem sentir inferior, mesmo que sejam inspiradoras. Eu sei o que você está pensando, mas eu sigo essas pessoas para me motivar. Será? Ou você sai de cada post delas se sentindo pior consigo mesmo? Tem uma diferença brutal entre inspiração que te energiza e inspiração que te paralisa. A primeira te faz pensar: eu posso crescer. A segunda te faz pensar: eu nunca vou ser suficiente. Se toda vez que você vê o conteúdo de alguém você sente um aperto no peito, um peso, uma sensação de atraso, não importa quantos seguidores essa pessoa tem ou quão valiosa é a mensagem dela. Para você, neste momento,
Aquilo é veneno e você tem o direito de se proteger. Imagina fazer isso. Você abre seu feed e começa a analisar, post por post, pessoa por pessoa. Aquele influencer de fitness que te faz sentir preguiçoso, deixa de seguir. Aquele empreendedor que está sempre anunciando vitórias enquanto você mal consegue pagar as contas, silencia. Aquele viajante profissional que te lembra que você está preso na rotina, remove. No começo, seu feed fica vazio, estranhamente vazio, e você sente até culpa, como se estivesse sendo fraco ou invejoso. Mas não é fraqueza, é autopreservação. Aos poucos, você preenche esse espaço com contas que te nutrem, amigos reais, artistas que te movem, criadores que te ensinam sem te diminuir. E algo muda. Você abre o aplicativo e não sente mais aquela tensão automática no peito. Sua mente fica leve, porque você parou de se envenenar voluntariamente. Agora chegamos ao quinto mecanismo. E esse é o antídoto, a reconexão com sua própria medida. Sua autoimagem só se reconstrói quando você volta a se medir por critérios internos, não externos. Quando você para de perguntar, como eu estou comparado aos outros, e começa a perguntar, eu estou vivendo de acordo com o que importa para mim? Quem define o que é suficiente em você não é o algoritmo, é você. Mas para isso, você precisa saber o que você valoriza, não o que a sociedade valoriza, não o que as redes valorizam. O que você, no fundo, considera importante. E aí, vem a ação prática. Defina 3 valores pessoais que realmente importam para você. Pode ser honestidade, criatividade, presença, generosidade, coragem, qualquer coisa. 3 valores que representam quem você quer ser. E no fim de cada dia, faça uma pergunta simples. Eu vivi isso hoje? Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina o seguinte cenário. Você termina o dia exausto. Não aconteceu nada de extraordinário. Você trabalhou, resolveu problemas comuns, teve conversas normais. Nenhuma conquista visível, nenhum marco público, nenhuma foto bonita para postar. Se você medisse esse dia pelas redes sociais, ele seria um fracasso, vazio, insignificante. Mas agora, imagina que seus 3 valores são presença, criatividade e generosidade. Você revisita o dia com essa lente. De manhã, você parou para realmente ouvir um amigo que precisava desabafar. Presença. À tarde, você teve uma ideia para resolver um problema no trabalho de um jeito diferente. Criatividade. À noite, você ajudou alguém sem esperar nada em troca. Generosidade. De repente, aquele dia comum se revela cheio. Não porque você produziu algo digno de post, mas porque você viveu de acordo com o que importa para você. E isso basta, não porque alguém disse que basta, porque você decidiu que basta. A diferença entre essas 2 formas de medir o dia é a diferença entre viver refém e viver consciente. Quando você se mede por métricas externas, curtidas, aprovação, conquistas visíveis, você nunca descansa. Sempre há alguém fazendo mais, sendo mais, tendo mais. A barra está sempre subindo, sempre inalcançável. Mas quando você se mede por critérios internos, você recupera o eixo. Você para de correr uma corrida que não tem linha de chegada e começa a caminhar na direção que você escolheu. Não significa que você para de crescer ou de buscar metas. Significa que você não condiciona seu valor a essas metas. Você pode falhar em algo e ainda assim saber que é suficiente. Você pode ter um dia improdutivo e ainda assim reconhecer que viveu com integridade. Essa é a blindagem real. Não é evitar as redes sociais. É construir uma autoimagem que as redes não conseguem tocar. E agora, o 6º mecanismo. O protocolo de blindagem mental. Proteção não é evitar redes sociais completamente. Isso é irrealista para a maioria das pessoas. Proteção é criar barreiras conscientes e rituais de reconexão com o presente. A ação prática aqui é a regra 20-20-20. A cada 20 minutos de tela, olhe por 20 segundos para algo a 20 metros de distância e pergunte: como estou me sentindo agora? Parece simples, mas é devastadoramente eficaz. Você está rolando o feed há meia hora. Para, levanta os olhos. Olha pela janela, para a parede, para qualquer coisa longe da tela. Respira fundo e se pergunta: como eu estou me sentindo agora? Tenso, ansioso, vazio, irritado? Apenas nomear a sensação já te tira do transe. E aí você escolhe continuar alimentando esse estado
ou fechar o app e fazer outra coisa, não por culpa, por escolha. Atenção consciente é o antídoto contra a manipulação invisível. Agora eu preciso que você entenda o contraste entre duas versões de você. A primeira versão acorda, pega o celular antes mesmo de levantar da cama, rola o feed por meia hora, absorve 300 vidas que não são a sua, sente aquele peso familiar no peito, levanta já se sentindo atrasado, inadequado, insuficiente. Passa o dia medindo cada experiência pelo potencial de virar conteúdo. Isso dá post? Isso vai ter engajamento? Vive de olho nas notificações, checando compulsivamente se alguém validou sua existência. Termina o dia exausto, pega o celular de novo, rola até tarde, vê mais conquistas alheias, mais corpos perfeitos, mais vidas editadas. Fecha o app irritado consigo mesmo. Dorme com a sensação de que outro dia passou e você continua no mesmo lugar. Essa é a versão manipulada, a versão que entregou o controle. E eu sei que você conhece ela, porque todos nós já fomos ela. Agora a segunda versão. Você acorda e antes de pegar o celular, respira fundo. Faz uma pergunta simples. Quais são meus 3 valores hoje? Você escolheu presença, criatividade, autenticidade, o que for verdade para você. Abre as redes, mas com intenção. Vê uma postagem que te faz sentir inferior e você para. Nomeia. Comparação ascendente. Não é real. Fecha o app. Ao longo do dia você vive, erra, acerta, cansa, ri, frustra, mas não está terceirizando seu valor para métricas externas. À noite você revisa. Eu vivi meus valores hoje? A resposta pode ser sim ou não. Mas a pergunta em si já te reconecta com o que importa. Você ainda usa as redes, mas elas não te usam. Você ainda vê conteúdo, mas filtra com consciência. Você ainda posta, mas não fica refém da resposta. Essa é a versão blindada, a versão que recuperou o controle. E ela sempre esteve disponível para você. A diferença entre essas duas versões não é disciplina sobre-humana, não é força de vontade inquebrantável, é consciência. É entender que você está sendo manipulado e escolher responder em vez de reagir. É saber que sua autoimagem não é uma métrica, é uma construção interna que só você pode definir. As redes sociais vão continuar existindo, os algoritmos vão continuar explorando comparação, inadequação, validação externa. Mas agora você vê a máquina funcionando, e quando você vê, você pode escolher. Você não precisa ser perfeito nisso. Você vai escorregar, vai cair no ciclo de novo, vai checar as curtidas compulsivamente, vai sentir aquela pontada de inveja. Mas agora, você tem ferramentas. Agora você sabe que pode parar, respirar, nomear e recomeçar. Você sempre teve o controle. Agora você sabe como usá-lo. Recapitula comigo o que você aprendeu aqui. Primeiro, comparação ascendente. Seu cérebro te compara automaticamente com versões editadas que nem existem, e nomear esse processo desarma o gatilho emocional. Segundo, validação externa. Curtidas viraram métrica de valor, e quebrar o vício de checar engajamento imediato reconstrói sua autonomia. Terceiro, a ilusão da vida perfeita. Você compara seu dia inteiro com os melhores 10 segundos dos outros, e questionar o que não está sendo mostrado dissolve a inveja. Quarto, o filtro da inadequação. Algoritmos te bombardeiam propositalmente com o que te faz sentir menos, e auditar seu feed é autopreservação, não fraqueza. Quinto, reconexão com sua própria medida. Definir valores internos e perguntar: eu vivi isso hoje? Te liberta da corrida infinita por aprovação externa. Sexto, protocolo de blindagem mental. A regra 20-20-20 te tira do transe digital e devolve atenção consciente. Esses 6 mecanismos não são teoria, são ferramentas práticas que você pode usar agora, hoje, neste exato momento. A promessa que eu fiz no começo foi cumprida. Você sabe onde está vulnerável e como se proteger. Salva esse conteúdo, relê quando precisar e escolhe um valor interno para medir seu dia hoje. Não precisa ser perfeito, não precisa ser radical, só precisa ser consciente. Você não está competindo com ninguém, você está construindo uma vida que faça sentido para você, não para os algoritmos. E toda vez que você escolhe atenção consciente, em vez de reação automática, você reconquista um pedaço da sua autoimagem. As redes sociais não vão desaparecer, mas elas não precisam te controlar. A partir de agora, você decide o que entra, o que fica e o que sai da sua mente. Você decide o que é suficiente, e essa decisão muda tudo. Se isso falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque consciência é contagiosa. E quanto mais pessoas acordarem para essa manipulação, menos poder ela tem. Você sempre teve o controle. Agora vai e usa ele.